Salve galera, e aí como é que vocês estão? Tudo certinho? Espero que sim. Hoje a gente vai revisar funções nitrogenadas. Bora pra aula! Então vamos lá, gente. Hoje vamos revisar as funções nitrogenadas, os capítulos 10 e 11 da apostila de Química A. Então, das funções nitrogenadas, você deve lembrar que elas apresentam um átomo de nitrogênio ligado a uma cadeia carbônica. Dentre as funções nitrogenadas, a gente pode dividir nessas 5, né? Aminas, amidas, nitrilas, isonitrilas e os nitrocompostos. São essas 5 funções que a gente vai estudar hoje, vamos revisar. Se você estiver vendo o ativar o Windows, isso significa que eu ainda não ativei o Windows no meu computador e provavelmente eu terei que baixar o Windows Piratation. Vamos lá. Bom, começando pelo mais simples, né, que são as aminas. Tá aqui minha caneta marca-texto. Então as aminas, galera, são derivadas do NH3, derivadas da amônia, certo? Nesse caso, ocorre a substituição de um ou mais átomos de hidrogênio por radicais orgânicos, que a gente simboliza pela letra R, certo? As aminas podem ser primárias, secundárias ou terciárias. A gente vai revisar essa classificação. Normalmente são solúveis em água ou em etanol e frequentemente estão presentes em algumas fórmulas de drogas, como as anfetaminas, medicamentos e em processos biológicos. As aminas são muito importantes nos processos biológicos do nosso corpo. O importante você destacar aí nas suas anotações, uma característica química das aminas é que as aminas primárias ou aminas secundárias realizam ligação de hidrogênio entre as suas moléculas, certo? Porque essas aminas vão apresentar átomos de nitrogênio, átomos de hidrogênio ligados ao nitrogênio. Isso gera uma polaridade muito forte na molécula e por isso ela vai interagir por ligação de hidrogênio. As aminas terciárias não apresentam hidrogênio ligado ao nitrogênio. Então, por isso elas realizam o famoso dipolo-dipolo ou dipolo permanente, que é um pouquinho mais fraco que a ligação de hidrogênio, certo? Essa amina que você está vendo aí, essa aqui, né, já do produto, é a responsável pela cor azul, pelo corante que a gente chama de corante índigo, essa cor azul muito bonita, e ela pode ser extraída de uma planta conhecida como anileira, certo? Tem essa plantinha aí, né, você deixa ela na água, se deixar ela na água com uma solução básica, por exemplo, ela vai se transformar numa carbonila aqui com nitrogênio, e o processo de oxidação dessas moléculas transforma elas no corante, certo? Bom, como então que a gente pode classificar as aminas? Então, de acordo com o número de átomos de carbono ligados ao nitrogênio. Então, se a gente tiver somente um átomo de carbono ligado ao nitrogênio, como por exemplo aqui, né? A gente tem um carbono ligado ao nitrogênio e as outras ligações aqui são dois hidrogênios. Então, daí nesse caso a amina é dita amina primária, certo? Bem fácil de lembrar isso daqui. Se o nitrogênio, vou fazer um pouquinho mais para cá, apagar a borracha. Se o nitrogênio estiver ligado a dois átomos de carbono, vou apresentar aqui, por exemplo, um CH3 e aqui um radical etil, mais uma vez, aí a gente vai ter uma amina secundária, certo? Secundária. E como você já pode concluir, se a gente tiver um nitrogênio ligado a três átomos de carbono, que por exemplo eu vou representar um nitrogênio ligado nesses três radicais aqui, ó, aí nós teremos uma amina terciária, certo? Então, observe que no caso da amina primária ou secundária, existem hidrogênios ligados ao nitrogênio. Então, por isso, elas vão realizar ligação de hidrogênio. Na terciária não existe esses átomos ligados ao nitrogênio, então ela faz dipolo-dipolo. E não esqueça que o nitrogênio apresenta um par de elétrons livres aqui, certo? Então a geometria
dessas aminas na região do nitrogênio sempre vai ser piramidal, ok? Seguindo, quanto à natureza do carbono ligado ao nitrogênio. Então, o carbono pode estar, por exemplo, numa cadeia carbônica aberta, né? Então, eu posso ter isso daqui, ó. O carbono ligado ao nitrogênio está na cadeia aberta, ou posso ter o carbono ligado no nitrogênio está numa cadeia fechada. Aí nós teremos o caso de uma amina alifática. Amina alifática. Certo? Caso o nitrogênio esteja ligado num anel aromático, como por exemplo aqui, né? Aí a gente tem uma amina aromática, certo? Aromática. Também como na fórmula da piridina, nessa molécula, o nitrogênio fica dentro de um anel aromático. A piridina também é aromática, tá? Eu vou escrever o nome dela aqui. Piridina é um medicamento, né, galera? Piridina é uma amina aromática também, certo? Então podemos dividir em aminas alifáticas e aminas aromáticas também. Quanto à participação do nitrogênio em sistemas cíclicos. Então o nitrogênio pode estar no meio do ciclo, como foi o caso da piridina, mas também em outras, né? Então aqui seria um caso de amina heterocíclica. Heterocíclica. Porque o nitrogênio está entre carbonos, né? Então está formando ele é um heteroátomo. Então heterocíclica. Então, e também a gente pode ter, como eu falei da piridina, né? A gente também pode ter o átomo de nitrogênio dentro de um ciclo, né? Então heterocíclica, só que nesse caso a gente tem uma diferença que ela seria heterocíclica aromática, né? Então heterocíclica alifática, que é toda a cadeia que não é aromática, né? E heterocíclica aromática, ok? Como que a gente dá o nome para uma amina? É bem fácil. A gente vai falar o nome dos radicais que estão ligados no nitrogênio e vai usar a terminação amina, sempre seguindo a ordem alfabética. Então esses exemplos aqui eu já falo sobre eles, mas por exemplo, se a gente tiver isso daqui, né? A gente tem um radical com 2 carbonos ligado no nitrogênio. Aqui tem um metil também ligado no nitrogênio. E aqui a gente tem, sei lá, só um hidrogênio, certo? A gente tem uma amina secundária. Nós temos o radical etil, certo? E aqui temos o radical meutil. Muito bem. Então é só falar, seguindo a ordem alfabética, né? Etil, tudo junto. Metil, amina. Aqui no caso, a gente junta tudo para falar, né? Etilmetilamina. O L junta com o A na hora de falar. Sempre vamos seguir a ordem alfabética para dar o nome para essas aminas, ok? Então, por exemplo, aqui, né, no caso da trimetilamina, que é formada quando o peixe vai estragando, a gente tem o mesmo radical, não precisa seguir a ordem alfabética. Agora, se a gente tiver, por exemplo, isso daqui, nitrogênio ligado no radical metil, e agora eu vou colocar aquele radical que eu mostrei para vocês semana passada, acho, foi semana passada, que é um radical que eu aprendi o nome faz pouco tempo, então eu tô no hype desse radical, né? Esse aqui não é o fenil nem o benzil, é o radical fenetil. Então, fenetil, aqui o radical metil. Seria uma amina com o nome fenetil, metil, amina. Nossa, vou escrever de novo que ficou meio bizarro, né? Vamos lá. Então, fenetil, capricha na mão aí, Toby. Fenetil, metil, amina. Certo? Bem tranquilo, bem fácil a nomenclatura de aminas, galera, não tem que se preocupar.
Quando a cadeia é mais elaborada, né, quando a gente tem radicais muito grandes e tal, aí a gente vai substituir o nome amina pelo nome amino, né, e vai dar o nome da cadeia carbônica, né, naturalmente. Então, por exemplo, nessa cadeia carbônica, a cadeia principal é essa que eu estou destacando. Temos radicais, né, o radical metil aqui, e aqui um radical fenil, certo? E aqui temos a presença do grupo amino. Para numerar, a gente sempre vai buscar o mais próximo da função. Então, o mais próximo da função é da esquerda para a direita. Certo? Então, a gente vai dizer 2-amino, certo? 2-amino, e vai seguir a nomenclatura normal, como a gente já sabe fazer. No caso da putricina e da cadaverina, que são substâncias que são formadas ao longo da decomposição de organismos vivos, né, tipo seres humanos, por exemplo, bicho e tal, cadáveres de maneira geral, repare que a gente não consegue dizer o nome do radical. Então a gente vai dizer assim, né, a gente vai observar a função nitro, por exemplo aqui, né, na cadaverina, nas pontas, né? Então eu vou numerar 1, 2, 3, 4 e 5, certo? Então aqui eu vou falar 1,5 de amino, e é o nome do hidrocarboneto com 5 carbonos, pentana, certo? O nome de hidrocarboneto é elementar para a gente nessa altura do campeonato, ok? Muito bem, observe aqui, né, no benzeno que a gente também faz esse esquema, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 1,4 diamino benzeno. Essa nomenclatura é só para cadeias muito grandes, né? Cadeias muito elaboradas. Essa imagem eu tirei de um livro de química orgânica que eu tenho aqui em casa, de um texto que falava sobre algumas aminas biologicamente importantes. A anfetamina é uma droga, né? Assim como a codeína e a morfina. Né? A morfina e a codeína são drogas que a gente usa como medicamentos. Né? A anfetamina também, mas também tem o rolê de ser uma droga, né? É uma droga ilícita. A mescalina também é uma substância psicologicamente ativa, como essas outras. Né? A adrenalina também tem os seus efeitos psicologicamente ativos, mas ela não é considerada uma droga, né? Ela é importante para o nosso estado de alerta, por exemplo. Enfim, cara, aminas são super importantes, né? São super relevantes, podem ser medicamentos, podem ser drogas psicoativas, estimulantes, certo? Normalmente a terminação ina numa nomenclatura está relacionada com a função amina presente nela, certo? Então cocaína, por exemplo, também tem a função amina. Eu não coloquei a fórmula aqui, beleza? Seguindo então, vamos lá. O que é a próxima? Ah, sim, aminas são bases de Lewis. Anota isso no seu caderno, deixa isso grifado em algum lugar, por favor, porque isso é muito importante, principalmente quando a gente for estudar as reações orgânicas. De acordo com essa teoria de Lewis, as espécies que doam um par de elétrons são bases. Com espécies eu quero dizer átomos, por exemplo, certo? Então os átomos que podem doar par de elétrons são bases. O que vai acontecer com as aminas? Então se eu pegar a metilamina, por exemplo, CH3, com 2 hidrogênios, o nitrogênio apresenta esse par de elétron livre ali em cima dele. Se ele estiver na presença de uma solução de ácido clorídrico, por exemplo, vai ocorrer uma reação química. O nitrogênio vai doar o seu par de elétrons para atrair o hidrogênio, né? Então ele vai grudar o hidrogênio aqui em cima e vai formar um íon. Olha só, NH, H e mais um hidrogênio aqui. E vai adquirir uma carga positiva, né? Porque ele
adquiriu esse hidrogênio, né? Fez ligação com esse íon H+, então a carga positiva fica com o íon inteiro. E daí o Cl- aproveita para ficar aqui do ladinho dele. Então, sais de aminas são obtidos pelas reações entre a respectiva amina e um ácido, certo? Esse comportamento é muito importante, assim, é muito importante não, mas é muito trivial, assim, né, cara? É uma propriedade dos compostos de nitrogênio que é bastante conhecida, sabe? Quer dizer, dos compostos de nitrogênio, né? Uma propriedade das aminas, que é bastante conhecida. Então, por exemplo, a amônia, quando está numa solução aquosa, ou seja, né, quando está dissolvida em água, faz isso, ela captura o íon H+ da água e vai formar o íon amônio, NH4+, mais OH-. Ou seja, quando a amônia é dissolvida na água, ela forma soluções de caráter básico, certo? E isso vale também para as aminas. As aminas conseguem reagir com ácidos porque são bases de Lewis. Beleza? Aqui está só a relação, né, entre basicidade. Deixe isso escrito no seu caderno. Tá? A basicidade das aminas. Beleza? E vamos para frente. Aqui eu só separei para você observar a diferença nos pontos de fusão e ebulição dessas aminas em comparação com o etanol, por exemplo. Certo? Tanto as aminas quanto os álcoois podem realizar ligações de hidrogênio. Né? Então observe aqui na dimetilamina, o ponto de ebulição dela é 7 graus Celsius. Por quê? Porque ela só tem um hidrogênio ligado a nitrogênio. Certo? Já na etilamina, o ponto de ebulição aumenta consideravelmente, não, mas aumenta um pouco, né? Porque aqui vai ter mais um hidrogênio ligado ao nitrogênio, então vai poder fazer uma ligação de hidrogênio a mais com outras moléculas. Como o oxigênio é mais eletronegativo que o nitrogênio, a polaridade nos álcoois é mais intensa do que nas aminas. Então as ligações de hidrogênio são mais intensas no álcool do que na amina. Por isso que os álcoois têm maior temperatura de ebulição do que as aminas de mesma massa molecular, entendeu? Bem tranquilo isso daqui. Já as amidas são caracterizadas pela presença de uma carbonila, né, um dupla O, ligado num nitrogênio aqui do ladinho dela. Né? Elas são obtidas pela reação entre ácido carboxílico e amônia ou amina. Certo? Então, ácido mais amina. A presença da carbonila gera uma certa polaridade nas amidas. Elas também podem ser primárias, secundárias ou terciárias, como as aminas, e estão frequentemente presentes em drogas ou medicamentos também. A ureia é uma amida, certo? A ureia é uma molécula bem importante e ela é uma amida, porque é a carbonila com o nitrogênio grudado nela, certo? Aqui no caso são 2 nitrogênios. Então, como que funciona a reação de obtenção de uma amida, uma reação entre um ácido carboxílico e uma amina? É bem fácil, ó. É só tirar a hidroxila do ácido e o hidrogênio da amina e juntar os dois para formar a água, certo? No lugar dessa hidroxila, você vai colocar o nitrogênio lá do grupo amina. Então, olha só, aqui vem o nitrogênio, daí continua a sequência. Os aminoácidos são muito importantes para formar as amidas no nosso corpo, porque são eles que vão formar as proteínas, né, que são amidas de cadeia muito grande, né, de massa molecular muito elevada, certo? Cada ligação dessas é uma ligação peptídica. Né? Então, aqui na união de 2 peptídeos, nós temos um dipeptídeo. E lembrando que a hidrólise de uma amida pode ser feita, né? A quebra da ligação peptídica é sempre entre o carbono da carbonila e o nitrogênio, certo? Aí é só voltar para os compostos originais. A classificação também, né, quanto ao número de carbonos ligados ao nitrogênio. Então, se eu tiver
só um carbono ligado ao nitrogênio, aí eu tenho uma amida primária, que eu vou abreviar, tá? Primária. Se eu tiver 2 carbonos ligados ao nitrogênio, aí eu tenho uma amida secundária. E se tiver, obviamente, 3 carbonos ligados ao nitrogênio, que eu não vou completar, né, com os hidrogênios, tanto faz, aí nós temos uma amida terciária. É bem tranquila essa classificação também. Como é que a gente dá o nome, então, para uma amida? A gente vai falar o nome das cadeias carbônicas, né, como se fossem hidrocarbonetos, e vai usar a terminação amida. Então, observe, por exemplo, aqui, ó, essa molécula que eu estou destacando o carbono em vermelho. Só tem um carbono nessa amida. Então, eu vou falar met, an, como se fosse um hidrocarboneto, né, metan, e vou usar a terminação amida, metanamida. Fácil, né? Se eu tiver 2 carbonos, aí eu falo etanamida. Etanamida. Se eu tiver mais carbonos, e além disso eu tiver um radical ali, por exemplo, se eu botar um radical fenil aqui, ó, aí eu vou chamar de 2-fenil, 2-fenil, propanamida. Ó, 2-fenilpropanamida. 2-fenil porque tem um radical fenil no carbono 2. Propan porque são 3 carbonos, certo? Agora, caso existam radicais ligados ao nitrogênio lá da amida, você também tem que falar o nome desses radicais, certo? Entretanto, como eles estão ligados ao nitrogênio, você vai falar assim, ó. Então aqui eu tenho o radical propil, então eu vou falar assim, ó, N-propil. E aqui eu tenho um radical butil. Então eu vou falar N-butil, né? Porque esse butil está em forma de linha, então é o N-butil. Aqui ficou 2 N's, mas esse N é só porque é o formato do butil que a gente tem que falar N, tá? Então, N-N-butil, N-propil, e daí a gente vai falar o número de carbonos, o nome do hidrocarboneto que está aqui, né, na amida. Então aqui seria a benzenamida. Benzenamida, certo? N-N-butil, N-propil, benzenamida. Aqui também, ó, eu tenho um radical fenil ligado ao nitrogênio, um radical benzil ligado ao nitrogênio, e aqui é a cadeia principal. Então eu vou falar N-benzil, N-benzil, aí vou falar N-fenil, e daí vou falar o nome dessa amida que está aqui, ó, que é a benzenamida. Benzenamida. Certo. Bem tranquilo, galera, não tem muito segredo. Essa nomenclatura também é fácil. Aqui só para contextualizar, né, tem um exercício da apostila, o exercício 17, que mostra a estrutura da dihidrocapsaicina, uma substância comumente encontrada em pimentas e pimentões. Observe a função amida aqui, né? Carbonila com nitrogênio ligado a ela. Além disso, temos a função éter, oxigênio como heteroátomo, e temos a função fenol, OH ligado no anel aromático. Então, está presente, entre outras, a função orgânica amida. Cuidado para não confundir álcool com fenol, hein, galera? Álcool é OH é uma coisa, né? Fenol é OH ligado no anel aromático. Very easy, boys and girls. Essas funções, a nitrila até está na apostila, a isonitrila não está na apostila, não é uma função muito relevante, mas eu decidi colocar aqui só para a gente fazer uma comparação entre elas. Deixa eu ver aqui, isso. Então, as nitrilas apresentam nitrogênio com ligação tripla com carbono,
certo? E esse carbono faz parte de uma cadeia carbônica, certo? A gente pode considerar as nitrilas como derivados do ácido cianídrico, que é o HCN. E o nome delas vai ser o nome do hidrocarboneto mais a terminação nitrila. Esses compostos costumam ser bastante tóxicos para a gente. Fica quieta, gatinha. Se vocês estiverem escutando uma gatinha miando é porque eu adotei uma gatinha essa semana, então ela é bem filhotinha. Tem 3 meses dela, fica miando aqui no colo, tá? Vou dar um tempo aqui agora para ver se ela se acalma. Seguindo então. É... Então, o nome vai ser, né, o nome do hidrocarboneto mais a terminação nitrila. Então, por exemplo, se eu tiver lá C ligado com nitrogênio, né, então apresenta um nitrogênio com ligação tripla com carbono. E daí eu tiver, por exemplo, aqui ó, mais um carbono. Aqui eu tenho 2 carbonos, então eu falo et, an, o, né, etano, nitrila. Olha como é fácil. Né? As nitrilas são de nomes bem fáceis, assim, né? Elas estão presentes, por exemplo, nas sementes de algumas frutas, como pêssego, cereja, maçã. É por isso que não é indicado ingerir essa parte dessas frutas, né? Principalmente do pêssego, que é uma semente maior. Normalmente não causa morte, né? Mas a pessoa pode se intoxicar, passar muito mal e tal, né? Se tomar fazer um chá de pêssego, por exemplo, ou fazer um suco de pêssego e bater a semente junto, certo? Bom, já as isonitrilas são um pouco diferentes, ó. Elas são de mesma fórmula das nitrilas, mas elas apresentam um nitrogênio com ligação dupla com o carbono e ligação simples com uma cadeia carbônica, certo? Esse átomo de carbono da ponta é bastante reativo. E o nome vai ser o nome do hidrocarboneto mais o termo isonitrila. As isonitrilas são a base para se fabricar poliuretanos. Observe que se adiciona um oxigênio aos átomos de carbono das pontas de uma isonitrila e se faz a reação com diálcois, como no caso aqui o etanodiol, 1,2 etanodiol, pode se formar o poliuretano, certo? Ó, que é um polímero com essa função orgânica aqui no meio. Beleza? Então a dupla O do poliuretano sobe ali, né? Fica para cima, e o oxigênio do álcool gruda no átomo de carbono. O hidrogênio do álcool vai grudar lá no nitrogênio, né? Para manter o nitrogênio com 3 ligações químicas. Certo? Essa parada aqui da isonitrila já caiu na UFPR no ano da Copa do Mundo, quando falava das bolas que são feitas de poliuretanos. Depois, no nosso encontro ao vivo, eu mostro essa questão para vocês. E os nitrocompostos. Esses são bem fáceis, né? Eles são caracterizados pela presença de um grupo NO2 ligado a uma cadeia carbônica. São derivados do ácido nítrico por reações de substituição eletrofílica. São mais densos que a água, em geral são insolúveis na água. E, cara, tem várias aplicações, agrotóxicos, fabricação de agrotóxicos, corantes, fungicidas, principalmente explosivos, certo? Como, por exemplo, antes de ir para a nomenclatura, né, a trinitroglicerina, que é feita a partir da reação da glicerina com ácido nítrico. Né? Observe aqui a presença do nitro composto, que é o NO2. Né? Trinitrato de glicerina, ou também chamada de nitroglicerina, que é uma substância explosiva. Existe também a nitrocelulose, que é quando se coloca, por exemplo, algodão em uma solução de ácido nítrico com ácido sulfúrico. E depois filtra, lava e tudo mais. Isso vai provocar a reação química entre o ácido nítrico e os monômeros de celulose, e os grupos NO2 vão grudar nos oxigênios da celulose, observe aqui, né? E isso faz com que ela se torne bastante explosiva. Né? Tem relatos, inclusive, nas antigas, a galera fazer bola de sinuca
usando nitrocelulose na composição. E com isso, com a galera fumando em lugar fechado e tudo mais, que era bem antigamente, né, não eram raras, quer dizer, eram bastante comuns as explosões em mesa de sinuca, né, velho, por causa do cigarro e tal, e nitrocelulose. Beleza? E o TNT, né, galera? Trinitrotolueno. Trinitrotolueno é feito a partir da reação de substituição dos hidrogênios do tolueno por grupos NO2 do ácido nítrico. Observe aqui, né? Tá vendo? A substituição. Né? Existe um motivo para a substituição ser nesses carbonos especificamente? Existe, né? Nós vamos ver nas reações de substituição do anel aromático. Mas vamos voltar ali para a nomenclatura, galera. Vocês vão falar nitro mais o nome do hidrocarboneto. Certo? Então observe aqui, ó. Eu tenho um hidrocarboneto com 5 carbonos, 2 radicais metil e um NO2 ligado nele. Vou numerar da esquerda para a direita e vou dizer assim, né? Então, 3,4 de metil, 3,4 de metil, e agora eu vou dar o nome, nitro, e o hidrocarboneto com 5 carbonos, nitropentano. Certo? Nitropentano. Fácil, né? Se eu pegar outros, né, por exemplo, vou voltar aqui, né, fazer outros aqui também. Apagar tudo. Se eu desenhar aqui, ó, por exemplo, NO2, aqui uma cadeia, aqui um anel aromático, radical, né? E aqui tá, e aqui assim, né? Assim tá bom. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Então eu vou ter o 3-fenil. 3-fenil. Ah, eu esqueci de dar o número, né? De numerar ali no exemplo anterior, de dizer onde é que está o NO2, né? Então 3-fenil, 2-nitropentano. Aí, ó. Aqui também, né? Que eu não tinha numerado. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Esse exercício fala de um remédio, conhecido como Isordil, de uso contínuo para os pacientes que possuem algum tipo de doença coronariana. Esse medicamento tem seu uso relacionado a ataques cardíacos e é indicado no tratamento posterior ao infarto. Seu efeito ativo é derivado do nitrato de isosorbida, cuja fórmula estrutural é apresentada a seguir. Então está aqui a estrutura, né, da molécula. Né? Função grupo éster, que foi da aula passada, né? Grupo éter, certo? E aqui tem um NO2, então tem um grupo nitro. Nessa substância é possível encontrar a função orgânica amina? Não, né? Não é possível encontrar nitrogênio ligado a carbono. Dentre outras funções oxigenadas, uma das encontradas é a função cetona? Não, para ser cetona tem que ser dupla O em um carbono secundário, né, que é um carbono que se liga a 2 outros átomos de carbono. E aqui isso não acontece. 3. O composto apresenta 2 grupos funcionais dos ésteres. Sim, tem 2 grupos éster aqui. Ó. Há um único de carbono sp2, que também é carbono terciário. Então, carbono sp2 é o carbono que faz ligação dupla. E a gente quer um carbono sp2 que também seja terciário, ou seja, que se ligue a outros 3 átomos de carbono. Observe, então, que somente esse carbono aqui, ó, do anel aromático, se liga a outros 3 átomos de carbono. Portanto, somente ele é um carbono sp2, que também é terciário. Então, afirmativas corretas, 3 e 4. Bem tranquilo. Por enquanto é isso, galera. Sei que vocês manjam bastante, gostam de química orgânica. Quem não gosta, né? É uma matéria bem interessante.
E essa aula serviu para a gente relembrar rapidamente as nomenclaturas e algumas propriedades das funções nitrogenadas, beleza? Eu vou ficando por aqui, no mais a gente se vê no nosso encontro ao vivo. Valeu, é nóis, fui!